Olá, eu sou o professor Fábio Menezes e o vídeo de hoje busca refletir sobre nossa característica de ressignificar a realidade. Nesse período em que a gente se lembra da abnegação de Cristo e comemora a Páscoa, nós recordamos a martirização de Jesus e sua mensagem de renúncia e amor à humanidade. Pensando no ícone que representa a fé cristã, que é o símbolo de Jesus crucificado ou mesmo a cruz, o que hoje simboliza a fé, para os primeiros cristãos, simbolizava também a tortura, a crueldade, a perseguição e a opressão. Tanto que outra imagem que servia para que os cristãos se reconhecessem foram os arcos cruzados, que simbolizava a imagem do peixe, que foi um dos momentos mais icônicos de Jesus. No entanto, a imagem da cruz é a que melhor sintetiza o amor de Cristo, e isso é uma coisa unânime para os cristãos. O curioso é que, ao pensar na cruz como símbolo da fé cristã, eu acabei me lembrando de uma série que eu assisti na qual as pessoas utilizavam com frequência, né, uma forca. E demorou um pouco para que eu pudesse entender e me acostumar que a figura do Marte que representava o Jesus Cristo dessa história, né, havia sido executado não numa cruz, mas sim numa forca. Então, eu comecei a pensar na simbologia e na simplificação que a gente cria para resumir toda uma vida exemplar que mudou a forma de pensar e ver o mundo, como foi a história de Jesus. E como com isso a gente acaba não se dando conta, na maioria das vezes, do todo, de tudo aquilo que ele ensinou e que ele viveu. Os primeiros cristãos foram oprimidos e perseguidos por um tempo, até o reconhecimento da igreja cristã. Tempos depois, foram os cristãos que passaram a oprimir os povos de outras religiões, né, através das cruzadas e depois até mesmo com rixas entre os próprios cristãos, como os católicos e os protestantes na Europa, na Irlanda, na Inglaterra. Não poderia parecer loucura na época do surgimento da fé cristã, mas infelizmente a história prova o contrário. Mais uma vez, nossa capacidade de ressignificar um conceito para criar uma nova realidade. A cruz, ou qualquer que fosse um instrumento da execução de Cristo, é apenas um objeto humano. Enquanto a revelação e a história que esse homem nos deixou ensina muito mais. E assim como Jesus trouxe grandes ensinamentos à humanidade, outras grandes figuras também o fizeram, né, guardadas as devidas proporções. Por exemplo, Krishna, Buda, Maomé, Allan Kardec, e para não falar de outras tantas filosofias e pessoas que eu nem conheço, todas elas trazem essas ressignificações à realidade ou a uma realidade vigente, trazendo temas universais comuns a toda a humanidade. A pureza,
a consciência sobre si mesmo, o amor fraterno e uma vida que vai além do que a gente percebe nessa nossa existência material. Todos têm em comum a ruptura com os conceitos. E por ruptura, esses pensadores têm em comum uma certa dose de rebeldia e heresia, cada um no seu contexto histórico. Quando mostram uma nova forma de filosofia existencial que choca com a realidade então vigente. O interessante é pensar que todas são visões ou faces diferentes de um tema universal que podem se complementar ou divergir, abrindo assim novas possibilidades. E ao mostrar uma nova ótica, uma nova visão de mundo, eu prefiro pensar que todas estão certas, porém incompletas. Cada pensador ou influenciador do comportamento humano inova dentro de um determinado contexto histórico. Ou seja, a mensagem deve ser inovadora, porém precisa ser capaz de ser compreendida naquele momento. Por isso, o conhecimento se renova de tempos em tempos. Ele ganha uma nova roupagem, dada a nossa capacidade de compreensão e aceitação. Então, é fundamental saber que o conhecimento ele é expansivo e gradual. Ou seja, ele revela uma verdade de acordo com o momento. Portanto, o importante é manter a mente aberta e assimilar, agregar o que seja benéfico para uma existência plena. Cada um vai construir o seu caminho com o objetivo de se tornar uma pessoa melhor, mais digna e de deixar o melhor de si mesmo como legado para as gerações futuras. Essa é a essência. Cada um escolhe suas ferramentas. Nesse caso, a trilha que quer seguir para chegar lá, não é? Então aproveite o tempo e esse momento em especial, dessa época do ano, para discernir entre o que nós mesmos criamos e cultuamos, nós homens, a raça humana, com a imagem que esses grandes mestres, a mensagem que eles deixaram para nós. Reflita também sobre o fato de não termos todas as respostas, assumindo assim a nossa ignorância. Por outro lado, dignificando a vontade de conhecermos um pouco mais e, com isso, para que a gente possa se tornar pessoas melhores e deixarmos um mundo melhor. Deixo para vocês aqui um grande abraço. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e feliz Páscoa a todos!